Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sob Demanda. Estamos aqui no nosso set aberto, um cenário meio natural, meio mudado pelo ser humano aí. Tem algumas coisas aqui do parque que foram construídas, obviamente. Mas é isso aí, estamos na campanha dos 1000 inscritos ainda, né? Para atingir os primeiros 1000 inscritos do canal. Se você não é inscrito, por favor, que se inscreva. Se você curtir o nosso vídeo, curte aí no botão. Se não curtir, dá uma descurtida aí, que o importante é engajar. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. E é isso aí. Estamos aqui em mais um dia ensolarado. Hoje está um dia bonito, né? Típico do outono, né? Dias quentes, com sol a pino e noites frias. Bom pra sopa, né? À noite. Mas é isso aí. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu vou falar de uma coisa muito presente na nossa vida, né? Justamente porque tem a ver com a vida, que é a dinâmica da vida, né? Que é o movimento de tudo. Eu estive ontem na cidade, lá em Suzano, e tinha passado a parte do trem e tava andando, e ele é bem movimentado, né? O outro lado, o lado da praça de João Pessoa e tal. E cara, é interessante quando a gente percebe esse monte de gente andando, porque assim, quando você tá com pressa, com objetivo, você tá falando no celular, mandando um áudio, tá ouvindo áudio, ouvindo música, tá distraído, tá do lado de uma pessoa conversando com ela, mesmo que você esteja sozinho, andando com o pensamento na onde você quer chegar, pensando no que você vai falar, o que você vai pegar, o que você vai comprar, o que você vai vender, enfim, você vai estudar ou trabalhar também, e às vezes você não percebe o movimento do lado. Eu estava muito cansado e aí estava andando bem mais devagar que todo mundo. Era uma diferença muito grande, uma paralaxe, assim, sabe? Parecia um delay. E nessa eu comecei a observar. Aliás, eu sou um tanto observador já por natureza, mas eu comecei a observar com mais calma, assim, sabe? Porque eu estava adiantado, digamos assim. Estava adiantado para o evento. E não tinha pressa nenhuma, né? Não tinha por que ter pressa, além do cansaço físico. Então tava tranquilo. E você passa do lado das pessoas, né? E você começa a perceber que tanta gente tá com pressa. Tem gente bonita, tem gente que não é bonita. Às vezes é bonito para uns, para outros não. Gente bem vestida, gente não tão bem vestida. Gente mais ou menos da minha idade. Às vezes a sua idade, eu não sei qual é. Gente mais nova, gente mais velha. Homens, mulheres, pessoas que talvez tenham outras definições para si, além dessas duas, por exemplo. Enfim, se é que você me entende. E eu comecei a ver, né? Tanta coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Porque o corpo humano é um universo biológico, né? A gente tem o cérebro, tem o coração, intestino, pulmões, e a gente controla tudo isso, né? E aí fico pensando, o que somos nós, o que é você, o que eu sou, dentro do que a gente compõe como universo extracorpóreo, digamos assim. E por que um papo bem louco desse, né? Como se os outros não fossem tão loucos também, né? E a gente fica pensando nos objetivos, nos sonhos, o que as pessoas pensam, por exemplo, sobre dignidade, né? Você passando lá, eu passando, obviamente, você vê pessoas vivendo numa aparente condição econômica bem aquém do desejado. Lógico, a maioria já está acostumado com isso há muitos anos. Alguns não conseguiram ajuda, alguns não querem ajuda mais também, né? Nem todo mundo é tão assim como a gente pensa, no sentido de coitado, né? Muitas dessas pessoas acabam escolhendo esse tipo de vida, que talvez seja até mais triste do que você ter para onde ir e não querer, sabe? Né? Você se entregar a um sentimento que te domina, que domina sua mente, seu corpo, e você vive ali no meio de um monte de gente, né? E às vezes preferindo pedir um trocado A, B, C, para às vezes cumprir um vício ali, né? E viver aqueles momentos. Depois, quando voltar para a realidade, buscar mais um pouquinho de dinheiro de novo, justamente para sair da realidade, né? E outras pessoas também com seus sonhos, seus objetivos, indo estudar, trabalhar, ou indo para casa,
né? Já era começo de noite já. E é interessante, porque somos todas consciências, universos, à parte um do outro. E todo mundo sabe que a gente vai morrer, né? Você sabe que você vai morrer, né? A menos que, claro, uma coisa que eu não acredito que aconteça, que alguém venha oferecer o elixir da vida eterna, e até quanto isso é interessante, porque se você for ver eternamente no corpo que envelhece, eu acho que não é bom jogo, né? Ou se, né, o Criador resolver dar a vida eterna para todo mundo, né? Lógico que a coisa não funciona assim, eu sou cristão também, tenho todo o critério, tá? Eu tô só viajando aqui na parada. Então, assim, a parte disso, a parte do fim do mundo, apocalipse, da volta de Cristo, não tem jeito. E é interessante que a dinâmica da vida é isso, né? A gente planta para colher, né? E as expectativas de boa parte são voláteis, né? Porque o cara que está estudando aí para ser advogado, o objetivo dele é o estudo para entrar no curso, muitas vezes, ou concluir o curso que ele já está fazendo para exercer a profissão. E lógico, quando ele exercer a profissão, ele vai ter outras ambições dentro da profissão, muitas vezes, né? Que é conseguir alguns tipos de processo, digamos assim, que faça com que ele alce patamares, que ganhe fama, etc. Talvez o pipoqueiro não pense tanto nisso, dependendo da idade dele, né, da família que ele tem para sustentar, por exemplo, né? Às vezes ele só quer garantir ali uma grana para pagar o que ele precisa pagar de contas essenciais do mês. Se sobrar uma grana, talvez ele vá para a praia, faça um churrasco, ou às vezes guarde para acumular na poupança, pode ser também. Mas por que a gente pensa, ou por que eu estou pensando, te fazendo pensar talvez, ou colocando essas questões aqui, que é inútil para muita gente em algum ponto, né? É lógico que é uma maneira filosófica de pensar, e eu sou muito filosófico nas coisas que eu costumo pensar, porque eu penso sobre mim, sobre o todo, né? Ao máximo que compõe ali aquele conjunto de coisas. E de certa forma eu acho que não me encaixo em muitos quesitos ou em muitos critérios, né? Não que eu não vou colocar aqui a culpa na sociedade, não, que a sociedade estabelece necessariamente, mas no que a gente convenciona chamar talvez de normal ou de comum, né? Ou enfim, ou de majoritário em alguns pontos. E eu insisto muitas vezes em trazer para cá esse pensamento, né, da finitude da vida e também do presente, do quanto é importante a gente aproveitar o presente, né? E que por mais que a gente tenha uma felicidade muito grande agora, o quanto que ela vai durar, até onde, né? E o porquê que ela existe também, né? E assim, depois que ela acabar, de alguma forma, se for uma alegria, pode ser também, né? O que você espera depois, né? Isso é muito curioso, porque a vida é movimento, né? Então a tristeza faz parte também disso tudo, né? E se a gente não ficasse triste, a felicidade talvez não tivesse tanto sabor. Como também quando a gente experimenta a fome, né? Quando você vai lá e come, depois de estar com muita fome, né? Passar muito tempo. Às vezes até um alimento que você come todos os dias. Parece que o sabor, o aroma fica mais interessante, o sabor fica mais acentuado, né? Se você comer devagar, principalmente, que eu acho que é o ideal, ou numa velocidade até normal, mas se você estiver mais atento, né, que isso que importa mais, mesmo que você coma rápido, se você estiver mais atento, mais perceptivo ali, né, no saciar da fome, mastigando, aí você percebe que realmente das duas uma, ou você está com os sentidos mais aguçados, ou em geral você não repara muito no sabor dos alimentos. Eu sou um cara muito ritualístico para comer, assim. Eu como bem devagar, né? Todo mundo que come comigo sabe. Eu geralmente sou o último da mesa. Eu como bastante e devagar. Então eu sou lanterninha por excelência. Nem o que eu ligue também. Mas é um momento que eu gosto de parar e pensar talvez na vida, pensar no sabor, né? No quanto que aquilo vai me fornecer de nutrientes, né? Até pensar mesmo sobre a reposição de vitaminas também. É meio louco, né? Mas eu acho interessante. Acho que talvez se você inconscientemente se você estiver precisando de algum nutriente inconscientemente, né? Você ali numa... que é uma coisa muito louca também, né?
eu diria que uma espécie de diálogo, né, com o alimento, você meio que desejar, barra ordenar que que aquele alimento venha suprir essa necessidade de nutriente. Eu acho que pode acontecer. Se não acontecer nada, pelo menos você está pensando positivamente para que isso aconteça. E se o corpo tiver a capacidade de obedecer, é interessante. Por que não? Meio louco, né? Sobre essa questão de movimento, passaram pessoas aqui, não as conheço. Inclusive passou um cachorrinho bem ofegante ali. Um pouco incomum pra raça dele, acho que é um Yorkshire. Uma gracinha. Eu não sei quanto tempo esse cachorrinho vai viver, o quanto essa senhora gosta desse bichinho. Porque é uma coisa interessante, né? A relação de amor, tirando o ego, ou o que a gente chama de amor próprio, porque o amor próprio ele sempre vai estar relacionado com o que a gente sente e da forma como nos tratamos de nós para com os outros, né? Porque se você está numa ilha isolado ou isolada, o amor próprio talvez não seja uma coisa que você deva tanto se preocupar, né? Com vaidade e dentre outras coisas. Mas quando a gente fala de amor, de forma geral, está sempre relacionado a outras coisas também. Então está relacionado às vezes pode ser um objeto, às vezes pode ser uma profissão, às vezes pode ser a uma prática, né, um exercício, né, que pode ser profissão também, né, estilo de vida, e na imensa maioria das vezes está atrelado de uma forma conjuntural, né, ou às vezes é diretamente relacionado a uma pessoa, ou a pessoas, ou a animais, né, falando de seres vivos que a gente troca um pouco de carinho, né, de afeto. E isso é interessante, porque alguns dizem, né, que o amor não morre. Dizem que o amor ele não acaba, ele morre, né? Se a gente pensar no sentido de que existe uma dinâmica realmente como uma chama, né? Como o fogo está ali queimando, né? E o sentimento que está na gente enquanto vivemos, né? É algo que tem não vou dizer necessariamente uma substância, embora a gente pode falar aqui de reações neuroquímicas, fisiológicas, psicológicas, né? De impulso de atos, etc e tal, isso não é um ponto. Mas se a gente pensar em algo que a gente sente, né? E que também tem o seu quê de transcendental, mas essa sensação que é física, não provável necessariamente, né? Sim, a gente pode dizer que usar o termo que o amor morre, né? Porque essa dinâmica tem uma espécie de vida, ou uma coisa que a gente pode determinar como vida também, né? Eu acredito que pode ser. E isto é interessante também, porque a gente não para pensar nessas coisas em geral, né? E aí eu acredito que existam amores que acabem morrendo, sim, né? E outros que acabem, né? Eu acho que o amor pode morrer, ele pode acabar. Eu acho que existem as duas coisas, né? Eu gosto de frase de efeito, mas eu raciocino sobre essas coisas. E depende também de como a gente coloca, de como a gente entende as coisas, né? Se você entende uma frase de efeito de uma certa maneira, você consegue, e isso te traz algum significado, você consegue encaixar ali algum significado filosófico que encaixa para você, né? Que serve para você. Então é tranquilo isso, né? Então acho que o amor ele pode morrer, pode acabar também, né? Eu acho que uma rotina muito ruim para um casal, né? Onde havia uma admiração, uma troca de carinho, gestos, e que vai morrendo, né? Esse amor, essa relação, essa coisa viva, pode morrer, né? E não ser culpa de ninguém necessariamente. Eu acho isso triste. Tem outros que acabam de uma forma mais violenta, né? Tem outros que acabam, e não necessariamente com a violência física, tá? Que isso é o pior dos casos, mas às vezes verbal. Outros acabam por um deslize de alguém, né? Por uma traição. Outros pela distância. A distância também é uma coisa complicada, porque
como dizem, né, como na ciência diz, né, que o frio não existiria necessariamente, que é a ausência de calor, a ausência de presença, né, da troca ou do exercício do amor, necessariamente, do meu ponto de vista, pode sim causar essa morte, né, esse acabamento, digamos assim, esse findar, né? Acabamento pode dar outra conotação. Então, é interessante isso. Olha o barulhão do helicóptero. Quem será que está lá, por exemplo? Não faço a menor ideia. É interessante que eu não vou pegar o celular, mas o helicóptero está ali e não muito distante, tem uns urubus ali. O cara com o helicóptero ele só vai poder voar se ele tiver o piloto ou se ele mesmo pilotar o próprio helicóptero. Agora os urubus podem voar a hora que eles quiserem. Às vezes tem certas vantagens em ser algum tipo de animal e não um ser humano, por exemplo. O visual de lá deve ser muito bonito. Bem, eu acho que é isso. A dinâmica da vida. E a vida é muito dinâmica, movimento. Eu sei que esse vídeo parece um pouco a esmo. Parece que você caiu aqui de bobeira. Que se você assistiu até agora, já deu mais de 16 minutos. É impossível que não haja um propósito cósmico para você, porque não faz sentido você ouvir tudo que eu falei e chegar até aqui, né, e não sair com pelo menos uma dúvida, ou mesmo que você queira me xingar, cara, não faz sentido. A vida tem propósito, cara. A vida tem propósito, tem uma lógica nisso. Eu acredito que a gente deve ter sabido que vinha para cá antes de colar aqui, de alguma forma, né, saindo do nosso pai, indo para nossa mãe. Saindo dela e indo pro mundo, né? Mas é isso. A vida é isso daí. Espero que você esteja bem aí onde você estiver assistindo isso. Eu creio que existe o amor, que Deus ama você, e que eu, como ser humano, procuro amar meus semelhantes. Certamente eu te amo de uma forma indireta, porque a gente está todo interconectado, interligado, né? Estamos tudo junto nisso aqui. E a matéria só renova, né? E enquanto a gente estiver administrando essa máquina biológica, bioquímica, biofísica, espiritual, aliás, espiritual somos nós que estamos comandando isso aqui. É interessante, vai ser bom. Acho que vai ser boa a jornada. Espero que você fique bem. Eu acho que provavelmente eu te coloquei mais dúvidas do que respostas, não sei. Mas pense na sua vida, pense nos seus sonhos, lute por eles. Seja feliz, a vida vale a pena, a vida é maravilhosa. E as dificuldades terão fim, a luta, a tristeza também terá fim. E a vitória é certa para quem não desiste. É o que eu acho. Se a gente não desistir, a vitória é certa. E pedir direção para a gente escolher também o melhor caminho. Isso é importante, muito importante. Fechou, senhores? Muito obrigado por essa presença, né? Um beijo no seu coração, na sua bela alma. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, talvez menos doido do que esse, mas com certeza com um pouco de loucura. Tamo junto. Este é o canal Sob Demanda e estamos só no começo. Valeu!